Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais uma aula sobre função polinomial de segundo grau, a famosa função quadrática. Se você ainda não assistiu ao primeiro vídeo, onde eu faço a definição da função quadrática, aqui na descrição tem uma playlist só com função polinomial do primeiro e do segundo grau e você vai encontrar o vídeo onde eu falo sobre função quadrática, trazendo ali a definição da função quadrática. Nesse vídeo, vamos falar sobre os zeros ou raízes da função quadrática. Vem comigo. Então, só relembrando aqui a definição, um breve resumo. Considera-se função quadrática a função polinomial de segundo grau, e aí você vai observar aqui que o maior expoente da variável x é o expoente 2, e por isso o grau do polinômio é o grau 2 e a função é uma função de segundo grau. Você vai observar também que A, B e C são os nossos coeficientes, que são números reais, e esse A ele não pode ser zero, pois se esse termo aqui, ax ao quadrado, ele for eliminado da função, ocasionado por esse A igual a zero, se A for zero, zero vai multiplicar o x ao quadrado e vai eliminar esse termo aqui da função. Logo, o grau do polinômio restante seria um grau 1. Então, é por isso que nós não podemos admitir que esse coeficiente A, que é o coeficiente que multiplica o x elevado a 2, ele possa ser igual a zero. Então, você vai considerar sempre que A, B e C são números reais, entretanto, esse A deve ser diferente de zero. Ok, pessoal? Nós vamos falar sobre zero ou raízes da função, certo? E o que seria, então, o zero ou raiz da função? Então, zero da função, para ser bem prático, é um termo de x que, quando você substitui aqui na função, substituindo esse valor aqui no lugar de x, você torna essa função igual a zero, ok? Então, imagine que você pega um valor qualquer e substitui esse valor aqui no lugar do x. Então, você vai colocar o f desse valor aí e vai substituir o x por esse valor e, ao final, a soma de todas essas parcelas vai ser igual a zero. Significa, então, que esse valor de x é considerado aí um zero ou uma raiz da função, certinho? Então, zero da função é isso. Antes da gente iniciar aqui os métodos resolutivos das funções polinomiais de segundo grau, a gente vai só aprender a identificar inicialmente quando que um ponto pertence ou não ao gráfico da função polinomial de segundo grau. Já vimos aqui na aula anterior que o comportamento gráfico da função polinomial segundo grau, ele tem o comportamento de uma parábola, ok? Então, nós vamos aprender a identificar quando que um ponto pertence ou não a uma determinada parábola, né, que representa o gráfico da função polinomial de segundo grau. Para isso, nós vamos fazer aqui esse exemplo 1, que nos diz assim: verifique quais dos seguintes pontos pertencem à parábola que representa graficamente a função f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Ok? Aqui está a função e ele quer que nós identifiquemos se cada um desses pontos pertence ou não ao gráfico da parábola. Ok, pessoal? Então, para nós identificarmos se um ponto ele vai pertencer ou não ao gráfico da parábola, nós devemos fazer o quê? A gente vai substituir, nós vamos pegar o valor aqui das coordenadas desse ponto P e nós vamos substituir essas coordenadas na função. Onde tem x, tu vai substituir a abscissa do ponto P e você, ao fazer essa substituição, vai igualar tudo a essa ordenada aqui, que é o y1. Se ao final dessa substituição você perceber que essa identidade aqui se verificou, que essa identidade ela é verdadeira, então você vai concluir que esse ponto ele pertence
à parábola, ok? Então, para saber se esse ponto pertence ou não à parábola, basta que façamos a substituição aqui da abscissa e da ordenada de P na função dada, e assim nós vamos determinar se esse ponto pertence ou não à parábola, que é o gráfico da função de segundo grau. Então, vamos fazer aqui essas substituições. Vamos começar aqui pelo ponto A, né, de coordenadas 2, 0. Então, significa aqui que nós vamos colocar, no lugar da abscissa, nós vamos colocar 2 e nós vamos igualar tudo isso a 0. Ou seja, esse f de x aqui, você vai substituir por 0, enquanto que no lugar de x, você vai substituir o valor 2, certinho? Então, vamos lá. Então, primeiro, nós vamos colocar assim. Onde tem x, você vai substituir por 2. A função é x ao quadrado menos 5x mais 6, ok? E você, onde tiver x, você vai substituir por, olha aqui, por 2. Então, vamos fazer essa substituição. Então, vai ficar o seguinte. E logo, você vai igualar tudo a essa ordenada aqui. No caso, a ordenada é 0. Então, nós vamos igualar tudo a 0. Então, onde tem x, eu vou colocar aqui 2. Então, menos 5 vezes. Onde tem x, novamente, eu coloco 2. Mais 6. E no final, nós vamos igualar tudo a 0. Professor, esse 0 é por acaso? Não. Esse 0 é o valor aqui da ordenada do ponto A. Então, vai ficar assim. 2 ao quadrado é 4. Menos 5 vezes 2 é 10. Mais 6, e isso tem que ser igual a 0. Então, vamos lá. Somando aqui só os positivos, ó, 4 e 6, a gente tem 10, ok? Então, vai ficar 10 menos o negativo é o próprio 10, e isso tem que ser igual a 0. Aí, sabemos que 10 é igual a... que 10 menos 10 dá 0, e que 0 é igual a 0. Ou seja, a identidade é verdadeira. Logo, nós concluímos que o ponto A, ele pertence a essa parábola, que é o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Certo, pessoal? Então, primeiro ponto, pertence. O ponto A pertence à parábola. Vamos, então, aqui para o cálculo do ponto B. Mesmo processo. Onde houver x, nós vamos agora substituir o x por 4 e vamos igualar tudo a 2, certo? Vamos lá. Então, x ao quadrado menos 5x mais 6. Dessa vez, nós vamos igualar a 2. Onde tem x, vamos substituir esse x por 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado menos 5 vezes 4 mais 6, e ao final isso tem que ser igual a 2. Temos então 16 menos 5 vezes 4, que é 20, mais 6, e isso tem que ser igual a 2. Novamente, soma só as parcelas positivas. Então, 16 com 6 é igual a 22, menos, repete a parte negativa, que é 20, e novamente isso tem que ser igual a 2. 22 menos 20 é 2, pessoal. E 2 é igual a 2. Como a identidade se verificou, nós podemos, então, afirmar também que o ponto B pertence à parábola. Então, vejam só como é simples fazer essa análise para saber se um ponto pertence ou não à parábola dada, certo, pessoal? Então, o ponto A pertence, o ponto B também pertence. Vamos fazer esse mesmo cálculo também agora com o ponto C. Nesse caso, agora a abscissa é menos 1 e a ordenada é 10. Então, vamos fazer a substituição. Novamente, x ao quadrado menos 5x mais 6. Dessa vez, nós vamos igualar ao y, que vale 10. Onde tem x, nós vamos substituir por menos 1. Então, fica menos 1 ao quadrado vezes 5 multiplicado por menos 1 mais 6, e isso ao final tem que ser igual a 10. Menos 1 ao quadrado,
a base é negativa, mas o expoente é par. Então, vai ficar 1 vezes 1 é 1 positivo. Aqui, menos com menos, menos 5 vezes menos 1, vai dar mais 5, menos com menos é mais. E aí, repete o mais 6 e no final isso vai ter que dar 10. Agora, some. Tudo positivo, eu conservo o sinal e somo. 1 com 5, 6. 6 e 6 igual a 12. Então, deu 12 igual a 10. Ou seja, isso aqui a gente sabe que é falso, pois 12 não é igual a 10. Uma vez que eu sei que isso é falso, eu vou dizer que o ponto C, nesse caso, não pertence à parábola da função f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Viu como foi simples? Então, concluímos aqui que o ponto A pertence à parábola, o ponto B pertence e o ponto C não pertence à parábola dada. Tudo bem até aqui? Então vamos agora continuando. A gente vai aprender a resolver agora, a encontrar os zeros, as raízes da função polinomial de segundo grau. Mas primeiro, nós vamos resolver as funções cujo polinômio dado representa uma equação do segundo grau, porém incompleta. Sabemos que a equação do segundo grau padrão, ela é escrita na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Esse é o processo normal, natural, para encontrarmos as raízes da função de segundo grau. Entretanto, há situações em que ou esse b ele é igual a zero, ou esse c ele é igual a zero. O a gente já viu lá na definição que não pode ser zero em hipótese alguma, senão essa função deixa de ser uma função do segundo grau. Entretanto, o coeficiente b ou o coeficiente c, ou no caso ambos, podem sim ser iguais a zero. E nós vamos aprender a fazer o cálculo dessas raízes quando um desses coeficientes for igual a zero. Então, o primeiro caso aqui demonstrado é o caso para quando o coeficiente b for igual a zero. Perceba aqui na forma dada da função que o b não apareceu. Ou seja, se o b é igual a zero, como o b é aquele termo, lembre de novo, ax ao quadrado mais bx mais c. Como o b é esse termo que multiplica o x que está elevado a 1, quando esse b for zero, essa parcela aqui, ó, desaparece da conta. E se essa parcela desaparece, o que resta é isso aqui, f de x igual a ax ao quadrado mais c. Para resolver esse tipo de equação incompleta, é muito simples. Basta, como o texto aqui diz, ó, basta que você faça o isolamento do x. Se você isolar o x, você vai conseguir encontrar os zeros da função. Vem comigo aqui e vamos fazer esses dois exemplos. Primeiro aqui, ele diz, determine se existirem os zeros das seguintes funções quadráticas. Então, f de x igual a 2x ao quadrado menos 8. Para resolver, eu vou pegar a função 2x ao quadrado menos 8 e igualar a zero, para encontrar o zero da função. E nesse tipo, né, que é um tipo incompleto, quando o coeficiente b não está presente, basta que você isole o x, obedecendo aqui os critérios da operação inversa, ou seja, esse 8 está negativo, vai para o segundo membro positivo. Então, vai ficar ó, 2x ao quadrado é igual a menos 8, vai mais 8. Novamente, agora, o 2 aqui está multiplicando o x. Quando passar para o segundo membro, ele passa dividindo. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a 8 dividido por 2. A gente sabe que 8 sobre 2 é 4. Logo, eu posso escrever que x ao quadrado é igual a 4. Esse expoente 2 me permite
concluir que esta equação apresenta duas raízes, certo, pessoal? Então, quando você for passar essa potência para o segundo membro, sabemos que a operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, esse 2, quando vem para o segundo membro, ele vem em forma de raiz. No caso, o expoente é 2, então o índice da raiz também é 2, ou seja, uma raiz quadrada de 4. Entretanto, como sabemos que essa equação vai me fornecer duas raízes, lembre sempre que quando você passa esse expoente para o segundo membro, você deve fazer aqui antes mais ou menos, ok? Então, vai ficar o seguinte, a solução aqui das raízes dessa função é mais ou menos 2. Significa que essa equação admite duas soluções. Uma solução é menos 2, a outra solução é 2. Viu só como foi simples obter aqui os zeros da função? Só fazendo aqui o isolamento do x. Então, vamos repetir aqui esse mesmo raciocínio para essa segunda função. Tudo bem? Vamos lá. Então, novamente, eu vou colocar x² menos 11 e vou igualar isso a zero. Então, x² é igual, tá menos 11, vai mais 11. Então, x é igual, lembra aqui, ó, do mais ou menos a raiz de 11. Significa dizer que a solução desse problema, uma vez que eu sei que a raiz de 11 não é exata, vai ser menos a raiz de 11 e mais a raiz de 11. Então, descobrimos aqui os zeros ou raízes dessa função. Viu como foi simples esse tipo de função incompleta, de equação incompleta do segundo grau? Vamos então para um outro tipo. Aqui consideramos que o coeficiente b era igual a zero. Agora nós vamos para um modelo em que o coeficiente c é igual a zero. Novamente, você pode lembrar que a função padrão, a forma geral é ax² mais bx mais c igual a zero, quando você iguala a tua função a zero para determinar os zeros da função. Entretanto, se esse coeficiente c for igual a zero, esse termo aqui vai desaparecer da tua função. E aí vai restar para você isso aqui, ó. F de x é igual a ax² mais bx, tá? Antes de passar, vamos só fazer aqui uma breve análise das raízes que nós encontramos para esse modelo de equação incompleta. Perceba que as raízes menos 2 e 2 são simétricas. Aqui as raízes menos 11 e menos raiz de 11 e mais raiz de 11 também são simétricas. Então, você vai concluir que sempre que este coeficiente b for nulo, ou seja, for igual a zero, as raízes para esse modelo, as raízes da função, ok? As raízes da função quadrática, as raízes da tua função polinomial de segundo grau, elas serão sempre simétricas, ok? Então, aqui você vai colocar as raízes da função quadrática serão sempre simétricas, ok? Então, essa é uma característica, ok, das funções polinomiais de segundo grau, quando o coeficiente b ele é igual a zero. As raízes que você encontra serão sempre simétricas. Elas vão ter o mesmo valor absoluto, o mesmo valor, o mesmo módulo, vamos dizer assim, porém sinais opostos, tá ok? Então vamos agora para o segundo modelo, que é quando o coeficiente c é igual a zero. E aí, nesse caso, essa parcela aqui sai do jogo e resta para você apenas essa função aqui, tá? Então, você retira o c da jogada e vai sobrar apenas ax² mais bx.
Para resolver esse tipo de função incompleta do segundo grau, você vai ter que fazer um processo chamado de fator comum em evidência. Você vai perceber que nesse termo aqui, nesta parcela, aparece o x e nessa parcela também aparece o x. Ou seja, o x é comum em ambas as parcelas. Dessa forma, eu posso colocá-lo em evidência e transformar essa adição em um produto, ok? Então, vamos fazer isso. Observe aqui esse exemplo, onde diz, determine se existirem os zeros das funções quadráticas. Então, nós temos aqui a função 2x² mais 8x, e isso é igual a zero. Perceba que aqui nós temos uma soma. Entretanto, eu consigo observar que o x aparece nas duas parcelas dessa soma. Então, nós vamos colocá-lo em evidência. Colocar em evidência é o seguinte, você pega esse termo, multiplica, abre o parêntese. E aí você vai fazer o quê? Você vai pegar cada uma das tuas parcelas, cada uma delas, e dividir pelo fator comum. Você vai fazer a divisão. Então, faça essa divisão. 2x² dividido por x, que é o fator comum. Ora, aqui está implícito que tem o número 1, ok? Então, divide número com número, letra com letra. Vai lá. 2 dividido para 1 é 2. x² dividido por x, aí você se utiliza daquela propriedade da potenciação que diz que em divisão de potências de mesma base, você conserva a base e subtrai os expoentes. O expoente aqui é 2, o expoente aqui é 1, 2 menos 1, resta 1. Como o x elevado a 1 é o próprio x, então eu entendo que toda essa divisão, 2x² dividido por x, sobra 2x. Conserva o sinal de mais. Agora faz novamente a divisão, só que agora a divisão do 8x dividido por x. Pensa assim comigo, se você cancelar esse x aqui de cima com esse, vai restar quem? Apenas o 8. Aí fecha o parêntese e iguala a zero. Viram o que fizemos? Nós transformamos uma adição em uma multiplicação. Dessa forma, como nós temos aqui o zero no segundo membro, eu entendo o seguinte, eu tenho aqui dois números que estão multiplicando-se entre si e que o resultado disso foi zero. O que eu devo concluir dessa equação na forma que ela se encontra? Ora, para que um produto seja igual a zero, ao menos um dos seus fatores tem que ser igual a zero. Então, eu posso igualar cada um desses fatores aqui a zero para tentar solucionar as raízes dessa equação. Então, a primeira que vai ser igualada é esse x aqui, ó. Eu vou igualar esse x a zero da seguinte forma. Vai ficar assim. Então, eu vou dizer que o x1, que é a minha primeira raiz, é igual a zero. Igualei o primeiro fator, que é o que está aqui fora, x a zero. Nós vamos fazer a mesma coisa com o fator que está aqui. E também vamos igualar esse fator a zero, da seguinte forma. Então, vai ficar 2x, vem comigo, vai ficar assim, 2x mais 8 é igual a zero. Então, vai ficar o seguinte, 2x tá mais 8 vai menos 8. Então, x é igual, esse 2 que está multiplicando o x passa dividindo, logo, você vai concluir que menos com mais é menos e 8 dividido por 2 é 4. Ou seja, o teu x, duas linhas, o teu x2 é igual a menos 4, o que te permite concluir que a solução dessa tua equação é menos 4 e 0. Viram só? Então, não tem muito segredo. Nós chegamos a essa conclusão fazendo aqui um fator comum em evidência. Certinho? Para reforçar, vamos fazer mais um exemplo. Então, eu vou pegar agora essa função 3x² mais 3x e também igualar a zero. Vem comigo. 3x² mais 3x, isso é igual a zero. Novamente, observe
que aqui nesta parcela existe um x e que nesta segunda parcela também existe um x. Logo, o x é comum às duas parcelas que se apresentam. Então, eu coloco esse x em evidência, ou seja, coloco x vezes, abre o parêntese. E vai dividir cada uma dessas parcelas pelo fator comum. O 3 vai dividir 1, vai sobrar o próprio 3. Quando você for dividir x ao quadrado por x, lembre que você vai diminuir os expoentes. Então, vai ficar 2 menos o 1, que está aqui implícito. Então, vai sobrar aqui um x elevado a 1. Só que como é a 1, eu não preciso colocar esse expoente 1 aqui, tá? Então, fica assim, 3x ao quadrado dividido por x, resta 3x. Conserva o sinal de mais. 3x, agora vamos dividir a segunda parcela. 3x dividido por x, corta x com x, resta para nós aqui apenas o 3 e tudo isso é igual a zero. Mesmo raciocínio, se o resultado de um produto está sendo igual a zero, é porque ao menos um desses fatores aqui é zero. Então, o que você pode fazer? Você pode igualar esses fatores a zero da seguinte forma. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Vou igualar o primeiro a zero, e aí nós vamos ter um x' igual a zero. Tá aqui o nosso x', e você vai fazer a mesma coisa com o que está aqui dentro do parênteses. Você vai pegar isso aqui e também vai igualar a zero, de modo que vai ficar assim, ó. Vejam comigo, 3x mais 3, isso é igual a zero. 3x é igual a menos 3, o 3 vai negativo. Agora, esse 3 aqui que está multiplicando, vai para o segundo membro, negativo. Faz o jogo de sinal, menos com mais dá menos, e 3 dividido para 3 dá 1. Ou seja, o teu x2 é igual a menos 1. Logo, a solução aqui do teu problema é menos 1 e 0. O teu problema admite essas duas soluções. Agora, olha só, pessoal, que coisa interessante. Tanto na solução desta situação 1 como dessa situação 2, perceba que pelo menos uma das raízes, ok? Pelo menos uma das raízes é igual a zero, certo? Por quê? Porque é proveniente desta análise aqui, de que estes produtos, de que esses dois fatores vão gerar um produto nulo. Então, sempre que o coeficiente C, analise bem, sempre que esse coeficiente C for igual a zero, ao menos uma das suas raízes vai ser nula. Então, pode anotar isso aí, que isso aqui sempre vai acontecer, ok? Então, sempre que o coeficiente C, ok? Sempre que C for igual a zero, ao menos uma das raízes, ao menos uma dessas raízes será nula, ok? Então, guarda essa informação porque ela também é importante. Beleza, pessoal? Então, a gente aprendeu a resolver equações quando o B é igual a zero e quando o C é igual a zero. Quando B é igual a zero, você vai obter raízes simétricas. Elas têm o mesmo módulo, porém uma é positiva e a outra é negativa. Isso quando o B for zero. E ela fica nesse formato aqui, ax ao quadrado mais c. Sempre que o coeficiente c for igual a zero, a tua função fica nesse formato, ax ao quadrado mais bx, e como consequência disso, ao menos uma das suas raízes será sempre nula, será sempre igual a zero. Agora nós vamos para o objetivo maior dessa aula de hoje, que é a resolução de equações completas, tá ok? Vamos lá. Então, para resolver uma equação completa do segundo grau, nós vamos utilizar essa fórmula resolutiva aqui, que é conhecida como fórmula de Bhaskara. Bhaskara que foi um professor indiano
ok? Um matemático indiano, e acredita-se a ele, né, a elaboração desta expressão que nós utilizamos até hoje para resolver equações de segundo grau na forma completa, ou seja, onde o A, o B e o C são diferentes de zero. E aí essa fórmula nos diz que a raiz x de uma equação de segundo grau, ou as raízes, elas obedecem aqui, segundo os coeficientes, a equação menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a, certo? E aí, percebemos que esse radical aqui, ele é determinante para nos dizer se essas raízes elas serão diferentes entre si, se elas serão iguais entre si, ou mesmo se elas vão ou não existir, uma vez que nós sabemos que a função do segundo grau, ela só admite valores reais. Então, a gente sabe que quando nós temos aqui um radical de índice par, aquilo que está aqui dentro desse radical, dentro do radicando, ele não pode ter valor negativo, pois nós não temos raiz de índice par de radicandos negativos dentro do universo do conjunto dos números reais. Então, isso que está aqui dentro desse radical foi colocado à parte, né? Foi colocado à parte e chamado de discriminante, ok? Foi chamado de discriminante. Essa expressão b ao quadrado menos 4ac, ela é chamada de discriminante, e aí utilizou-se uma letra grega chamada delta, tá? A letra grega delta, para representar essa expressão que fica aqui dentro do radical. Então, nós vamos tomar como delta o valor de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E é esse delta que vai determinar para nós se essas raízes serão distintas entre si, se elas serão idênticas, ou seja, duas raízes iguais, ou se em uma terceira situação essas raízes nem mesmo irão existir. Então, nós temos três situações possíveis aqui, tá? E as situações são essas. As três situações possíveis aqui são essas. Primeiro, nós temos a situação em que o delta pode ser positivo. Nós temos a situação em que o delta pode ser igual a zero. E temos ainda uma terceira situação em que esse delta pode ser negativo, ok? Então, se o delta for positivo, pessoal, as tuas raízes que você vai encontrar serão raízes distintas. Então, você pode anotar o seguinte: sempre que o delta for positivo, ou seja, maior que zero, você vai ter duas raízes que são reais, porém essas raízes serão distintas entre si, diferentes entre si. Se o teu delta for igual a zero, você também vai ter aqui duas raízes que são reais, ok? Duas raízes reais, porém elas serão iguais, elas serão duas raízes idênticas. E no terceiro e último caso, se o teu delta for negativo, lembre que esse delta é esta expressão que está aqui dentro desse radical. Então, você tem um radical ali que é de índice par, que é uma raiz quadrada. Se o que estiver aqui dentro for negativo, aí você vai simplesmente dizer que não existe nenhuma raiz real para esse tipo de situação. Então, quem determina essa característica peculiar das raízes da equação é o resultado desta expressão que aqui nós colocamos como delta, ok? O discriminante da equação. Para a gente praticar, vamos resolver aqui, ó. Determine os zeros da função quadrática. Eu aconselho você que está ainda iniciando a colocar aqui, antes de começar a resolução do teu problema, os valores de A, B e C, ou seja, os valores do teu coeficiente.
O coeficiente A é aquele que multiplica o x que está elevado ao quadrado. Como não apareceu nenhum número, então você entende que está implícito que esse A vale 1, pois 1 vezes x ao quadrado é o próprio x ao quadrado. O coeficiente B é esse número que vai estar multiplicando o x que está elevado a 1. Então, o coeficiente B aqui vale 4. E o coeficiente C é tudo o que resta que não está multiplicando x algum. Ou ainda, você pode entender que é aquele termo que multiplica o x que está elevado a 0. E aí esse x elevado a 0 vai ser 1, e 1 vezes o menos 21 é o próprio menos 21. Ou seja, esse termo independente, ele é o valor do coeficiente C, ok? Então, entenda sempre, se não aparecer o número, está implícito que aqui é 1, ok? Aqui vai ser o A, que é o termo que multiplica o x que está elevado ao quadrado. Aqui vai ser o B, que é o termo que multiplica o x que está elevado a 1. E esse aqui vai ser o C, que é o seu termo independente. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou calcular o valor do discriminante delta. Então, delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E aí você vai substituindo os coeficientes que você já isolou aqui da equação, certo? Lembre que para resolver você tem que igualar essa equação a zero, tornando a função em uma equação. E aí você inicia. Quem é o b? O b aqui para nós é 4. Então aqui você vai colocar o 4 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 21. Logo, o seu delta é igual a 4 ao quadrado é 16. Faz-se aqui o jogo de sinal. Olha, você tem menos aqui e menos aqui. Aí você sabe que menos com menos vai ser mais. E multiplica esses três termos. 4 vezes 1 é 4. E 4 vezes 21 é 84. E aí você chega aqui ao resultado desse delta, que é igual a 100. A primeira análise que você deve fazer é a seguinte. O seu delta, ele deu aqui para você um valor positivo. Então, a análise que deve ser feita aqui é que delta positivo vai me fornecer duas raízes, vai te fornecer duas raízes que são reais e elas serão raízes distintas entre si, ok? Então, vamos encontrar que raízes serão essas, tá? Para encontrar as raízes, agora a gente usa a fórmula do Bhaskara, que nos diz que x é o quê? Ele é menos o valor de b, mais ou menos a raiz de... Lembra que toda aquela expressão foi substituída pelo delta, ok? Então, mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes a. Então, faz a substituição. X vai ser menos, esse menos está aqui na fórmula, você repete. O valor de b é 4, mais ou menos a raiz do delta que você encontrou, que foi 100. E tudo isso você vai dividir por 2 vezes o valor do a, que ali nós identificamos que é 1. Logo, esse x vai ser menos 4, mais ou menos, calcula a raiz quadrada de 100, que é 10, tudo isso dividido por 2 vezes 1, que é 2. Nesse ponto, você vai ter aqui duas raízes, ok? Então, você vai colocar aqui o x' e o x duas linhas, ou o x1 e x2, como você preferir chamar. Tá? Então, aqui vai ficar o seguinte, o x' e o x duas linhas. Use aqui primeiro o sinal de menos. Isso aqui não é uma regra, tá? Eu prefiro iniciar pelo menos para já obter as minhas raízes em ordem crescente. Então, vai ficar, ó, menos 4, menos 10. Faz-se aqui essa soma, sinais iguais, conserva o sinal e soma. Então, vai ficar menos 14 dividido por 2, ou seja, você vai chegar à conclusão de que a tua primeira raiz aqui vale menos 7. Faz o mesmo processo, só que agora usando o sinal positivo.
menos 4 mais 10. Aí você tem sinais distintos. Então, sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. 10 menos 4 é 6. Repete o denominador aqui, que é 2. Então, vai ficar 6 sobre 2, que é 3. E aí você chega aqui à solução. A solução da tua equação tem as raízes menos 7 e 3. Viu como foi simples? Então, para reforçar, vamos fazer só mais um exemplo. Então, vai o seguinte, novamente, aconselho você a colocar aqui de ladinho os coeficientes, tá? Separadamente, para que você possa fazer uma substituição sem erros, tá? Procure o coeficiente A, que é aquele termo que multiplica o x que está elevado ao quadrado. Então, o A é 6. Procure o coeficiente B, que é o termo que multiplica o x que está elevado a 1. Nesse caso, não desconsidere o sinal, tá? Esse menos vem. Então, o coeficiente B é menos 5. E o coeficiente C é o teu termo independente, é aquele que não multiplica x nenhum, que nesse caso é 1. Então, só para reforçar, ó, aqui está o A, aqui está o B e aqui está o C. Faça a substituição. O discriminante delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Substituindo, nós temos o b é menos 5. Vou colocar aqui entre parênteses, a ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 6, vezes o c, que é igual a 1. Logo, esse delta é igual. A base aqui do 5 é negativa. Entretanto, o teu expoente é par. Então, isso vai ficar positivo. 5 ao quadrado é 25 positivo. Menos, fazendo o jogo de sinal, ó, menos. O sinal do 6 é positivo, o sinal do 1 também é positivo. Então, menos com mais é menos. 4 vezes 6 vezes 1 é 24, ok? E o seu delta aqui é igual a 1. Novamente, nós encontramos um delta com valor maior que zero, concluindo dessa forma que as raízes que nós iremos encontrar serão raízes distintas entre si, ok? Então, vamos lá, utilizando agora a fórmula de Bhaskara, que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz do discriminante delta sobre 2 vezes a. Essa é a expressão. Então, x é igual, novamente você vai fazer aqui a substituição, certo? Menos da fórmula, esse menos é da fórmula. O b é menos 5, então, para não ficar dois sinais juntos aqui, eu vou usar um parêntese, tá? Então, menos da fórmula tá aqui, e esse menos é do próprio coeficiente b, menos 5, mais ou menos a raiz do delta que você encontrou, que foi 1, dividido por 2 vezes o coeficiente A que você isolou aqui, o coeficiente A vale 6. Então, o teu x vai ser menos 5, fazendo o jogo de sinal é mais 5, mais ou menos a raiz de 1, que é 1, tudo isso dividido por 2 vezes 6, que é 12. Nesse momento, você vai fazer duas raízes aqui, o teu x' e o teu x duas linhas. Vai fazer o seguinte, 5 menos 1 é 4, e isso vai dividir 12. Aí você pode simplificar aqui a tua expressão dividindo numerador e denominador por 4, ok? Ambos são múltiplos de 4, então 4 dividido por 4 dá 1, 12 dividido por 4 dá 3. Encontramos aí a nossa primeira raiz. Agora, use o sinal positivo. 5 mais 1, volta aqui, ó. 5 mais 1 vai dar 6. Novamente, dividido por 12. Dessa vez, nós podemos simplificar aqui numerador e denominador pelo próprio 6, pois os dois, né, são múltiplos de 6. E aí vai sobrar aqui 6 por 6 dá 1, sobre 12 dividido por 6 dá 2. E a gente chega aqui à conclusão de que a solução das raízes dos zeros da função dessa equação, dessa função, são 1/3
e 1/2, ok? Então, essa é a solução da equação. Diz aí o que você achou dessa aula. Se você gostou aí das resoluções das equações incompletas e também das equações completas de segundo grau, nos dando aqui como resultado os zeros da função polinomial de segundo grau. Ok, pessoal? Deixa aí o seu comentário. Compartilhe esse vídeo para os seus colegas de sala que vão prestar vestibular, que vão fazer uma prova na semana que vem. E deixa o seu like. E um grande abraço a todos. Tchau, tchau.